Então, iniciou. Parece que... Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, gente. Boa noite. Alegria muito grande estar de volta. Ai, que bom. Quero agradecer a vocês todo o carinho que vocês tiveram durante esse período terrível. Muito obrigado pelas salutações. Que isso, foi de coração. E agora vamos voltar aos estudos. Isso aí. Vida que segue, né, senhor Roberto? É a vida que segue. Né, minha amiga? Tem que ser, né? Não fazer como, não tem outro jeito. É. Não tem outro jeito. Tem que ser vida que segue mesmo. Pois é. A coisa que está me maltratando ainda é o emocional dos meus filhos, né? Uhum. Mas que com o tempo, né? É, isso aí é só o tempo mesmo. O primeiro impacto vai acabar e a vida vai continuar. Saudades? Com certeza. É. Saudades não tem jeito. É isso aí. Você quer fazer a prece? Faz? Fácil. Então tá. Não, eu ia fazer a prece, mas quando você começou a falar, eu falei, pergunta para ele se ele quer fazer a prece antes de fazer. Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, por esta oportunidade que estamos tendo, em mais uma noite de estudos. Primeiramente, meu Deus, eu quero te pedir que acompanhe a Emília, ilumine a Emília, ajude ao acordar, que ela entenda o atual momento, aceite e que se prepare, trabalhando, estudando para uma nova encarnação. Pedimos também, Deus amado, envolva todos os nossos irmãos contaminados por todos os tipos de doenças, tal qual nós. Também precisamos do teu amparo e da tua ajuda. Pedimos que nos abençoe, presente, aqueles que ainda chegarão e aqueles que não poderão por algum motivo. Pedimos que amplie nossas mentes para que possamos absorver o que nos foi passado hoje pelo nosso irmão Afrânio, colocar em prática no nosso dia a dia e realmente divulgar a todos aqueles que desejarem conhecer a doutrina dos Espíritos, a doutrina do Mestre Jesus, que possamos ter dignidade bastante, simplicidade, para passar adiante aquilo que aprendemos. Nos abençoando, nos envolvendo, não só agora nesse instante, mas por todo sempre. Que assim seja, que assim se faça. Agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na pergunta 489. Isso. Nós vamos dar uma lidinha nela e vamos voltar para o livro Obras Póstumas, que a gente está lendo aquelas mensagens, né, que o Kardec deixou e foram editadas após o seu desencarne. Sim. Né, que é uma aula sobre esse assunto aqui, interessante, né? Tá? Então vamos lá, Elisa. Vamos. Pergunta 489. Vou botar logo aqui o Obras Póstumas de mais. Bom, então nós estamos no Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo 9, né? Essa parte agora é anjo da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A pergunta é a 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Não, pode ler a resposta. Respondem os espíritos. Há um irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Bom,
Agora nós vamos para o livro Obras Póstumas, que Kardec fez essa pergunta e não botou em livro algum, né? Aí depois colocaram. Nós estamos lendo no livro da FEB, não sei se todos são, a página 271, né? A gente já 271. tinha terminado, a Aliás, gente já ia para 273. 273, desculpe. Tá? Mas é só para lembrar uma coisa. A pergunta foi essa. No mundo. Oi? O título é Meu Espírito Protetor, 271. Isso. Só que nós vamos para Meu Guia Espiritual. Eu só vou falar rapidinho da 271, que nós já lemos, só para a gente recordar, que Kardec pergunta se haveria algum congênio para ele. E o espírito, o Zéfiro, responde sim. Depois ele pergunta, era espírito de algum parente, algum amigo? Ele nem uma coisa nem outra. Né? Quer dizer, ele está falando sobre o espírito protetor. No caso, no início de Kardec, era o Zéfiro. Né? Depois ele fala sobre, no meio da comunicação, ele pergunta, o espírito da minha mãe vem me visitar? Sim. E o espírito fala sim, vem e te protege o quanto é possível. Aí depois ele fala também, é ela mesma que te aparece, deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Ou seja, o espírito protetor é um espírito muito ligado ao Kardec, mas a emoção do espírito familiar, a gente vê que é uma coisa diferente. São pequenos detalhes que a gente vai notando aqui. Né? Se vier um espírito aí, né, protetor meu, é uma emoção, digamos assim. Pô, é lógico, excelente. Mas no caso da minha mãe, né? Raramente, mas às vezes eu tenho um contato com minha mãe em sonho, é outra sensação que eu tenho. É outra sensação. Geralmente, meu aniversário, ela não falha. Né? Quer dizer, é uma sensação diferente. Tá? E agora, nós já lemos sobre isso, né? Ele vai falar sobre o guia espiritual, já é uma outra história, que é a pergunta próxima. Mas nós já vamos ler a mensagem que está aqui na mão, para depois a gente passar para outra pergunta próxima, a 490, e também vamos falar sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que vem uma explicação legal sobre Anjo da Guarda do Clarencio. Então, vamos ler essa comunicação aqui. Olha só, o que é que nós estamos falando? Estamos falando de espírito protetor, estamos falando de espírito familiar, né? E estamos falando de meu guia espiritual. E o Clarencio lá vai dar uma explicação maravilhosa sobre tudo isso também, tá? Ele vai falar sobre o anjo da guarda e depois vai falar sobre todo esse quadro de ajuda que nós temos. Tá? Em todos os escalões nós temos ajuda. Nós nunca estamos desamparados. Vai falar lá o Clarencio. Nunca, em momento algum, nós estamos desamparados. Boa noite, prima. Boa noite, Consuelo. Vamos começar então essa mensagem. Meu guia espiritual, tá? Obras póstumas. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, 25 de março de 1856. Em casa do senhor Baldim, médium senhorita Baldim. Meu guia espiritual. Morava eu, por essa época, na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio... Viu, gente? Só um instantinho. Quando vocês estiverem à noite lendo, fazendo alguma coisa assim, se baterem na parede, não saiam correndo não, tá, gente? Algum espírito querendo se comunicar, tá? Eu nem durmo mais. Mas vamos embora. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, elas se repetissem mais forte, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinham do outro pavimento e nada descobri. O que vi de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava.
para recomeçar logo que eu retomava o trabalho. Bom, Minha mulher, só um instantinho. Aqui ele estava escrevendo algo, tá? O trabalho é esse. Ele começava a escrever, pá, 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 pá. Parava de escrever, pá, 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 parava, tá? Ele vai explicar isso para a gente, tá? Vamos lá. espera aí. Minha mulher entrou na rua por volta das 10 horas. Entrou da rua por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Há 1 hora, que isto dura. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite, quando fui deitar-me. Como é poltergeist, né? Fala. Vamos lá. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do Sr. Baldin, narrei o fato e pedi que me explicasse. Pergunta. Ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta. Era o teu espírito familiar. Com que enfim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderia dizer-me quem ele é? Podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. Vamos lá, o que ele vai falar nessa nota. Nesta época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias dos espíritos simpáticos. Davam-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Então, depois desse fato aí, que ele vai começar a notar essas diferenças que estão aí no Livro dos Espíritos. Tá? Veja bem, esse fato aconteceu na casa da família Baldin. Esse foi realmente no início, tá, do Livro dos Espíritos. Que logo que acabou o Livro dos Espíritos, o senhor Roberto tem até o livro, né, da história, né, do Livro dos Espíritos, né? Essas duas meninas se casaram. E os maridos não queriam que elas mexessem com essas coisas, né? Elas simplesmente ali acabaram, tá, a missão delas, a participação delas na missão. Quem continuou foi a irmã Dufour e a Ruth, né? A Ruth, esqueci do sobrenome, outra médium, né? A Judia, que era a Ruth, e a irmã, tá? Que até hoje escreve livros aí para a gente através de um médium lá em Minas, né? Wanderlei de Oliveira, se não me engano, né? Mas a família, aí porque eles moravam na Ilhas Maurício, elas casaram e voltaram para lá. Essas meninas, uma, se eu não me engano, tinha 16 anos, outra 14, quando começaram a psicografar. Quando elas foram embora, não sei, mas talvez tivesse tipo 18, 16, né? Ou 17, 15, novas. Isso é interessante a gente reparar que nas cartas de Paulo, vocês me desculpem que hoje o negócio está feio aqui. Nas cartas de Paulo sempre queria, né, se inspirar, ou seja, Estevão, nós vamos ver no livro do Paulo de Estevão, que era Estevão, a inspiração de Paulo, né? Ele se reunia com os médios, e preferência médios novos, rapazes, tipo assim, o Tito, tá? Timóteo e outros lá, né? O Erasto, tudo era garoto, 20 anos, 19, tudo garoto. Assim, garoto é uma expressão, né? Já o Paulo, não, o Paulo já tinha mais idade, né? Paulo, quando ele começou, já tinha mais de 30 anos, né? Quando ele foi receber as cartas, já tinha se passado mais ou menos mais de 10 anos também, né? Que ele já tinha feito as viagens. Então, a gente vê que há um motivo disso. Os espíritos que estão mais novos, né, ainda estão assim fresquinhos para a vida, né? E como eles estão com a cabeça mais, né, tranquilos, as emoções e sentimentos mais tranquilos, né, essas mensagens mais profundas, né, diferenciadas, digamos assim, por eles
chega assim, melhor, né? Chega a ser melhor, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, ele falou aqui que para eles tudo era igual, tudo era espírito simpático. Até então. Até então. Vamos lá? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Bom, quero fazer uma observação aqui. O Espírito Verdade vai estar junto com Kardec, né? Esses anos todinho da codificação. É que eu me lembrei agora, não deu tempo de avisar vocês, esse livro aqui se chama Missionários da Luz, tá? Do André Luiz. No seu capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, na terceira folha, tem a versão que começa assim: mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações. Arrebatando-nos os corações. Aí ele fala no meio do parágrafo: por que a audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, que é o próprio Jesus. Tá? Livro Missionário das Luzes, capítulo 9, no terceira folha, para a versão que começa mediunidade, do Espírito de Tradição. Tá? Quem quiser depois pesquisar. Então, o Espírito Verdade, nós sabemos que, logicamente, pelo que o Divaldo nos conta da Joana, que veio um espírito, né, altíssimo se comunicar com ele, a Joana foi tipo, né, a receptora e passou a mensagem para o Divaldo, né? Ela ficou num certo plano. Terezinha de Jesus, se não me engano. Isso. Então, né, que Jesus foi lá na casa da senhorita Baldão. Apesar que a psicosfera do planeta naquela época não era tão violenta quanto essa de hoje. Né? De repente, não sei. Hoje não tem condições. Né? Hoje nós estamos nessa bagunça da regeneração, está meio complicado. Jesus deve ficar num determinado lugar onde as vibrações talvez não sejam tão, né, violentas para ele, digamos assim. Mas, de alguma forma, ele se coloca à disposição de Kardec uma vez por mês durante 15 minutos. Tá? Ele é, digamos, né, o grande consolador. Né? A doutrina é o consolador, mas é por ele que ela chega até nós. Tá? Então, bom, vamos lá, Elis. Eu falo. Pelo que eu entendi, Jesus é o organizador, o chefe, vamos dizer assim, da Falange da Verdade, mas ele tinha alguém que o representava, que ali estava, né? Próximo, né? Ajudando. Próximo. Porque o seu Didier, eu acho que é Didier lá no céu e inferno, assim que eu acho que ele desencarnou, e essa entidade, quando na primeira comunicação, acho que de 8 horas depois do desenlace, ele estava passando essa informação lá e o cara, ele disse: o Espírito da Verdade está aqui. O Didier, você vê quem é esse Didier, né? Quem é esse Didier também, né? Didier foi o que montou essa obra. O Didier era o cara da editora. Tá? Eu estava tentando me lembrar o nome dele. Aquele livro que eu tenho, o Didier era o dono da gráfica, editou o livro. Ele foi o editor do livro. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo ia ter a imitação do Evangelho. Aí o Didier, não, Kardec, eu acho que esse nome aqui é melhor, o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante esses detalhezinhos que a gente, né? Essa mensagem, essas informações quem traz é o Canuto de Abreu, né, seu Roberto, nesse livro aí, né? É o Livro dos Espíritos, Sua Tradição Lendária. É um livro excelente. Canuto de Abreu foi em 1920 e pouco, lá em Paris, ainda conseguiu, né, antes da Segunda Guerra, ainda conseguiu muitas informações sobre a nossa doutrina, né? E edita esse livro aí.
É muito legal isso. Muito legal mesmo. Fala alguma coisa, Jorge? É rapidinho, é rápido. A gente não tem um hábito, né? Eu digo a grande maioria, por isso que eu estou falando a gente, o céu e o inferno. Tem o seu Didier, tem um outro e tem a senhora Follow. A viúva é o Samson. E a viúva Fowlon. Então, esse pessoal é tudo pessoal, espíritos felizes. Desencarnaram com poucas semanas, uns com horas e outros nem menos de uma semana. Não entraram nem em perturbação aguda. É só isso. Que inclusive, veja bem, nós estamos estudando 2 obras, né, da codificação. Aqui acabar primeiro, a gente pode até fazer isso, estudar o céu e o inferno. E realmente nem eu estudei, lá no Marco Aurélio estudou, e justamente na época eu tive que sair, porque eu estava com outros problemas, né? E não deu para mim estudar lá o céu e o inferno, né? E até, lógico que não é agora, acho que o Evangelho vai acabar primeiro, né? Então a gente pode até fazer isso, né? Eu não estou sugerindo, não, estou falando que não tem um hábito. Agora que eu estou aqui em casa, que eu peguei ele na metade e comecei a ler assim do nada. Não, mas é uma ideia, porque só falta para a gente esse livro. Já estudamos o livro dos Espíritos, estamos estudando de novo, livro dos Médios, estamos agora estudando o Evangelho, né? E falta aí, no caso, Céu e Inferno, né? Céu e Inferno. Vamos ver se a gente, depois que acabar o Evangelho, que eu acho que acaba primeiro, já está além do meio, né? Já estamos chegando ao capítulo 17, né? Ou já chegamos? Não sei. Acho que já chegamos, estamos quase nele. E, né, futuramente, é uma ideia, tá? É um convite para todos também opinarem. De repente, não. Então, tudo bem, a gente vê outra obra. Vamos lá? Sim. Ontem, quando batestes, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. Só Jesus nessa educação, né? Cara, o que é que tu está escrevendo lá? Presta atenção, né? Não era assim que a gente falaria? Vamos lá. O que eu estava escrevendo dizia respeito precisamente aos estudos que empreendera acerca dos espíritos e de suas manifestações. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da terceira à 30ª linha e com um grave erro depararás. 2 coisas aqui, né? Uma, a gente vê que essas obras são realmente, né? Tem alguém conferindo, vendo, né? E a outra, não podia falar, está na 15ª linha, não, da 3ª à 30ª, que é para a pessoa também ver onde errou, né? Ou seja, não é dado na mão, há um trabalho aí. E se a pessoa, né, tipo o Kardec está falando, já fez 2 vezes e continua errado, é que ele engoliu o sapo mesmo. Então ele tem que reler pausadamente, atentamente, para descobrir onde está o problema. Era muito fácil falar, na 13ª linha está errado, dá uma olhada lá. Mas às vezes ele fala, a 13ª linha está errado. Dentro de um contexto, você vai ler aquilo e vai achar que não está errado. Você tem que ler o contexto. Você tem que ler o todo para descobrir o que está destoando daquela informação total, né? Porque se você botar solto aqui, na 10ª linha tem uma coisa errada, mas é uma coisa errada referente ao quê? Se é um texto inteiro, né? Aí a gente tem que corrigir lendo todo aquele pedaço do texto. Poxa, mas estava lá na 30ª linha, o erro, por que mandou eu ler de cima para lá?
Não Jesus é muito amigo, né? Fala, seu Roberto. foi à toa que ele é o grande didata, né? Ele para poder observar. Seria muito fácil dizer, conserta lá na quinta linha a palavra tal. Às vezes é um ponto, é uma vírgula que está modificando o sentido da frase todinha. Não é Por isso? isso ele foi o grande didata, né? Vamos lá, Elisa. Rasguei o que escrevera ontem. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Vamos prestar atenção nessa resposta. Para te assistir pelo pensamento. Então, o maior médium que já houve no planeta, sem ter a mediunidade que nós conhecemos, quem foi? E recebia o pensamento de Jesus. Kardec. A intuição, né? Olha só. Né? Diretamente. A gente lê isso aqui e entende porque Kardec foi o maior médico que já houve no planeta. Né? Todos os outros grandes médicos, Chico Xavier, mas direto ali, né? Receberás, né? Sim, te assistirei pelo pensamento. Mas vamos lá para a gente ler essa notinha, mais um pedacinho, né? Para a gente voltar para o Livro dos Espíritos. Vamos lá. Com efeito, durante cerca de um ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa. E sempre que ali se encontrava um médium com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha. Somente fora de minha casa, lograva eu receber comunicações. Poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente, até nova ordem. Olha a pergunta agora. Terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Mas nada mais saberás a respeito. À noite. Olha a outra nota. À noite. De regresso a casa, dei-me pressa em reler o que escrevera. Quer no papel que eu lançara à sexta, quer em nova cópia que fizera. Se me deparou, na 30ª linha, um erro grave, que me espantei de haver cometido. Desde então, nenhuma outra manifestação do mesmo gênero das anteriores se produziu, tendo se tornado desnecessárias por se acharem estabelecidas as minhas relações com o meu espírito protetor. Elas cessaram. O intervalo de um mês que ele assinara para suas comunicações só raramente foi mantido no princípio. Mais tarde deixou de o ser em absoluto. Olha o que é legal aí agora. Fora sem dúvida um aviso de que eu tinha de trabalhar por mim mesmo e para não estar constantemente a recorrer ao auxílio diante da menor dificuldade. Ou seja, né, os espíritos não têm a obrigação de fazer nada por nós, não. Eles podem nos ajudar, mas quem tem que fazer, o próprio Kardec viu isso aí. Né? Ele descobriu por ele mesmo que ele tinha que fazer o trabalho. Né? Só uma coisinha, Jorge, só para terminar aqui. Olha só. Quando o espírito protetor dele sai, é o Zéfiro que foi reencarnar, tá? Ele vai reencarnar e avisa, ó, numa reunião, tá aí na frente, em algum lugar por aí. Ó, vou reencarnar, não vou mais participar, etc, etc, etc.
Vamos lá, Jorge, pode falar. Eu só falei isso, nós na fita. Eu não falei nada, não. Eu falei comigo aqui. Quem tem que resolver os problemas somos nós. A gente quer ficar dependente dos espíritos. E não somos, não podemos ser, aliás, né? Aquele negócio que a pessoa vai para lá para o centro para saber isso, saber aquilo, não tem nada a ver, né? Nós temos que nos virar, né? E resolver os nossos problemas. Eles vão auxiliar, mas não vão resolver. A gente tem que resolver. O último, né? O tal do livre-arbítrio, né? A última resposta é nossa mesmo, ou sim ou não, né? A gente nos intui, faça isso. A gente não faz. Bom, gente. É porque a gente não somou bem. Eu acho que a pergunta 456, nós estudamos ela. Pergunta 456, a gente distinguidos do pensamento nosso ou dos espíritos. Eles mesmos dizem, a gente não faz para identificar, até porque eles colocam o primeiro pensamento, o primeiro que vem é nosso. Ô, moto boa, essa moto não ia não, hein? A minha, quando passa aqui, que eu deixo ela desligada lá, ligam ela, também faz barulho. Essa daí deve ser da Elisa. Enfim, a gente aqui não dá tanta importância a esses pensamentos dos amigos nossos, né? São amigos mesmo. A gente só aceita do outro lado. Vamos agora para 7490. Aí vamos ler outro livro. Depois vai correr, tá, gente? Está mais devagar porque a gente está lendo, tendo algumas informações. Bom, a pergunta é essa: está legal essas informações aí do Obras Póstumas? Pergunta a todos vocês. Tá legal, não tá? Seu Roberto. Esclareceu, informou, isso é importante. Porque a gente esclareceu bastante. Só lê e não saber como aconteceu, só lê porque ele escreveu, né? Fica muito fácil. Aí, depois... Pode falar. Não, porque o método de estudo é assim, a gente tem que ir no raciocínio e procurar informações, né? Na própria obra básica ou vou usar a palavra correspondentes, que não seria a palavra correta, né? Subsidiárias. Prima. Então, Prima está calada hoje. Não, não estou calada, não. Eu estou feliz porque vocês estão sendo excelentes alunos. Eu acho que vão ser aprovados todos com 99 de nota, com exceção do seu Roberto, que eu vou dar 10. Porque aí. Jorge, Elisa, Primo vão ser aprovados com 99. Estão falando tudo certinho. Viu? Fora a moto, né, que passou também, né? Ela fez o barulho dela certinho. Obrigado, também. Valeu. E aí, Elisa? Tá bem? A informação tá legal, Elisa? Tá tudo bem. Então vamos para a pergunta 490 e vamos ler Entre a Terra e o Céu, tá? Eu vou falar para vocês o capítulo já, mas vamos ver primeiro a pergunta. Pergunta 490 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Respondem os espíritos. O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. A resposta é mais que suficiente, pertencente a uma ordem elevada. Eu não vou procurar no Missionário da Luz, porque eu só peguei ele aqui agora. Quando o André Luiz faz uma pergunta pertinente à reencarnação de seres do mundo, e o Alexandre falou simplesmente isso: olha, a ficha dele não está comigo, está em planos elevados. Eu tenho né, digamos assim, não são essas palavras assim, um pequeno detalhe comigo, mas o principal está lá no alto. Tá? E a gente vê essa questão de anjo da guarda, né? Assim, olha, o Marco Aurélio tem uma história engraçada. Eu vou contar ela aqui, que eu ri demais.
Marco Aurélio foi ver uma palestra do Divaldo lá no André Luiz, ali no Maracanã, né? Perto do Maracanã, e tinha uma fila, né? Lá tinha que chegar mais cedo, que o centro é pequeno, e ia muita gente para lá, que geralmente lá ele recebia o doutor Bezerra. Quer dizer, o pessoal não ia lá para a palestra do Divaldo, ia ver o doutor Bezerra, não é isso? E o Marco Aurélio entrou na fila, chegou lá cedo ele, a turma dele, né? Irmão, o Marco Antônio, tal, e estão lá na fila. Aí daqui a pouco uma mulher que estava na frente dele chega para outra, né, conversando, e saiu esse papo de anjo da guarda. Aí ela falou, olha, eu tinha uma palestra maravilhosa. Diz que nosso anjo da guarda, olha só, a pessoa leu esse negócio aqui da comunicação de Kardec, estarei contigo uma vez por mês a cada 15 minutos, ouça bem. A pessoa já levou isso para o plano pessoal. Diz que o nosso anjo da guarda todo mês está conosco 15 minutos. E que se a gente pedir alguma coisa durante esses 15 minutos, balela, nós vamos ser atendidos nesse pedido. O Marco Aurélio, quando viu aquilo, lógico que não falou nada, né? Ficou na dele. Mas depois, lá no centro com a gente, ele falou, pois é, eu vou ficar o mês inteiro, né, dormindo assim, tipo, 10 minutos acorda, 10 minutos acorda, e o dia inteiro fazendo pedido de 10 em 10 minutos. Porque uma hora dessa vai bater com o anjo da guarda, tá? Não é isso? Que é 15 minutos, né? Ele pega ou a pontinha no início ou a pontinha no final e o pedido dele vai ser atendido. Quer dizer, a gente vê a história do anjo da guarda muito mal compreendida. E são livros e mais livros lançados. E a gente não tem nem ideia. Vamos falar, a gente vai ler o que o Clarence vai falar, a gente não tem nem ideia do que é isso. Quem é meu anjo da guarda? Quantos milhões será que ele é anjo da guarda? Ele sabe de toda a nossa caminhada, o anjo da guarda. Tá? Toda a nossa caminhada. Não sei se é somente no plano humano, se não é lá para trás também. Tá? Do plano humano, nosso, sabe de toda a história, desde o início. Até nós chegarmos, talvez, a determinado ponto, tá? Eu não sei lá atrás, antes da gente chegar, né, a humanoides, digamos assim. É algo muito além da nossa compreensão. Bom, vamos lá. Entre a Terra e o Céu, tá? Capítulo... Não, capítulo 33. 33, tá? Aqui nesse livro, não sei porque ele veio diferente. Veio XXX 111, 33. Quem tem um livro aí, o meu é antigo, né? Mas o capítulo é o mesmo. 33. Ué. O meu também é assim, Fran. É aprendizado o nome do capítulo. Peraí, tô chegando lá, tô no 35. Eu acho. Houve algum problema aí, já gente? Cheguei. A Elisa está falando que está chegando, já cheguei. Estou andando mais rápido, hein? O telefone piscou 2 vezes, mas não parou a gravação, não. Piscou 2 vezes. 33, aprendizado. Isso, agora veja bem. Isso, só que. Desculpe. Meu Deus. Está na 2 páginas. Espera aí. Onde começa? Ah, tá. Desculpe. Não é 2, não. 2 folhas à frente. Está no meu capítulo. É página 213. Pode ser diferente de vocês. Travessão. E os anjos da guarda, inquiri. André Luiz pergunta ao Clarence. Desculpa, lá embaixo. Tá, acharam? Achei. Página 213. Travessão aí, ó. Achou, já? O teu livro é igualzinho ao meu, Jorge. Então deve ser a mesma página. 213. É. Achou? Então, estou falando sobre a questão lá de... Né, essa questão da proteção, né, o cara fazer a coisa certa, coisa errada, os espíritos intuírem, não intuírem, aquela confusão toda. E o André Luiz, logicamente, para trazer informação para a gente, faz essa famosa pergunta aí. E os anjos da guarda, tá? Aí vamos lá. E os anjos da guarda? Inquiri. Diante da surpresa que assombrou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe, mas ainda sou estudante, impaciente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Viu? Clarence encarou-me, admirado, e sentenciou.
Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Bom, só um exemplinho disso, que eles se encontram em todas as esferas. A Matilde, no livro Libertação, estava num plano muito elevado, mas ela alcançava o pensamento do filho, lá nos abismos. Não é isso? Então, os anjos estão em todos os lugares, só que nós é que não temos condições de ter um contato mais direto com eles. Né? E eles também, até chegar até nós, é outra dificuldade, mas pelo pensamento, né, eles conseguem nos alcançar. Vamos lá. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Olha, segue-nos a longa estrada evolutiva, porque nós comentamos aqui agora sobre essa questão, tá? Vamos lá. Desvelam-se por todos nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. Cada um no seu quadrado, né? A cadeia de sucessão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Olha que coisa bonita. Vai dar intimidade do abismo, ou seja, nós erramos, pela experiência que vai nos levar aonde? A suprema glória celeste. Mas a intimidade do abismo, né? Com raras exceções, intimidade. Isso que eu gostei dessa palavra. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Só um instantinho. Consuelo, esse livro você tem, Entre a Terra e o Céu? Ou salvou ele? Não, esse eu não tenho, não. Vou ter que baixar. Esse eu não tenho, não. Tá, não, é só escutando Eu tenho então. Tá falando sobre o anjo. Esse eu não tenho, não. Tá falando sobre o anjo da guarda. Acabou de falar uma coisa aqui até interessante, né? A ideia, repete de novo aí, Elis, a ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Vamos lá. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colocar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente e cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica, bom senso. Agora, olha a pergunta do André Luiz, que pergunta inteligente. Vamos lá. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor. E com graça aduziu. O sol está com o verme, amparando-o na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. Olha, ninguém se sente ofendido com essa comparação, não, mas é mais ou menos isso, tá? Eu nem acabei de ler a frase desse livro. Oi? Eu nem acabei de ler a frase, fechei o livro para não ter que ler a frase. Poderia ter um comentário? Então, vamos ver se esse comentário esteja de acordo. Ele coloca semelhante apontamento, quer dizer que os anjos da guarda não vivem conosco, é a pergunta. Então, não digo isso, acelerou o benfeitor.
Aí, quando ele diz assim, o Sol está com o Verbo. Nós temos o fluido universal, não é isso? Uhum. Não é? E nós temos o modificado. Então, quando ele diz que tudo provém do Sol. Então, o fluido universal proveniente do Sol tem um modificado. Nós que estamos aqui, a linguagem que você utiliza no chiqueirinho, os nossos pensamentos desequilibrados, obviamente, circula por onde? O som caminha por onde? Deriva do fluido modificado. Então, não há necessidade do anjo guardião estar do nosso lado, porque ele está copiando tudo que nós pensamos, tudo que nós emitimos. É som, é vibração. É aquela questão do pensamento no Evangelho, não sei se é o capítulo 27, né? Que, como funciona ou não a prece, que é um pensamento. É isso? Também é 650 e pouca prece, não? Não, no Evangelho, que fala que ela faz essa explicação. No capítulo 27, se não me engano, como a prece acontece, né? Como ela chega ao objetivo. Né? É isso aí, é o fluido cósmico. Ele está lá. Mas ele está assistindo a todos nós, porque ele tem capacidade para isso. Aquela pergunta que tem logo no início do livro do Espírito sobre como que os espíritos podem ter bilocação, né? Pode se estar em vários lugares ao mesmo tempo. O anjo da guarda é isso. Jesus é mais que isso, né? Jesus é mais que isso. Nós não temos ideia de que é Jesus, né? Quando a gente pega aquele livro da renúncia, eu fico olhando. A menina, né, Alcine, está lá em Sírios. E está lá um dos secretários de Jesus, o Artênio, né, que é o... Não é isso? Pô, lá em Sírios tem um secretário dele também. Então, lá também quem manda é ele, né? Que é o governador de lá, no nosso palavreado é ele. E assim vai. Né? Nós nem sabemos quem é Jesus, né? Mas tudo bem. Vamos ficar tomando sol, tá? Tá bom demais, não tá? Esse solzinho tá gostoso. Vamos lá. Continua aí. As irmãs que seguiam conosco. Você quer repetir sobre o sol? Não, eu ia pular para o apontamento. Eu ia pular para o apontamento do nosso orientador. Tá, pode, vai. O apontamento por um parágrafo. O apontamento, que esse outro parágrafo tem muito a ver. O apontamento de nosso orientador impõe-nos graves reflexões. E talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo. Mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidações mais amplas, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. Por isso, a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Bom, olha só, há mensageiros, são esses espíritos amigos, simpáticos, etc., ou não, de todas as condições e de todas as procedências, tá? Não é um anjo só, nem outro. Não, nós temos vários espíritos que não são anjos na acepção da palavra que nós entendemos. O real da palavra é isso, mensageiros, né? Que nos trazem, né? As ideias, né? O palpite, a opinião para a gente. Por isso que ele fala aqui, bons e maus, né? Infelizmente, né? Vamos lá. Antes de guarda. Oi. Só te perguntar uma coisinha. Afinal de contas, quem é que está perto da gente? Sem ser os espíritos, né, os escuros, os obsessores, seja lá como... Ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá. Daqui a pouquinho. Quando falasse dos seres mais embrutecidos, você vai ver o que ele vai falar. Aí depois, se você não entender, aí tá. Aí repete a pergunta, tá? Vamos lá. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Eu já coloco aqui até um próprio encarnado como um anjo de guarda dentro do, entendeu? Do mensageiro. Não é anjo de guarda, não, um mensageiro. Então, é como fala aqui, uma pessoa que se devota.
Vamos voltar àquele livro No Mundo Maior, que nós ainda não chegamos nessa parte, que tem aquela menina que queria suicidar, vai ver o bonitão lá, aí essa luta apenas continua, e ela se toca, e ela estava ali para cuidar dos sobrinhos. Né? Ela não, né? Sentiu que a missão dela não era casar, ter filho, não, era ver a mãe, segunda mãe, digamos, dos sobrinhos. Quer dizer, ela vai se devotar àqueles sobrinhos. E assim como a gente vê muitos casos por aí, né, muitas pessoas se devotando uma a outra, é um anjo também. É um anjo, não deixa de ser. Um anjo não, é um espírito que vem nos ajudar. Né? Vamos lá, quer dizer, até encarnado. Vamos lá, de novo. Outra aqui que ele vai falar. Em qualquer região, convive conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Entendeu, Consuelo? Só um instantinho. Entendeu aí, Consuelo? Qualquer lugar está aí. É o mais elevado, é o menos elevado. Deu para entender? Aí vai falar mais um pouquinho agora. Em qualquer região, qualquer lugar do planeta, convive conosco, né, os espíritos que estão nos ajudando. Eu entendi essa parte que o Jorge falou, pelo fluido, né, pelo pensamento, isso tudo eu entendi. Mas é porque parece que a gente fica muito ao Deus dará mais solto para os espíritos. Eles têm mais acesso. Nós temos mais acesso aos obsessores do que aos espíritos cuidadores. Pelo menos Se não fica fosse mais. os cuidadores, a gente não chegava nem na esquina, Consuelo. Se não fosse os cuidadores, a gente não chegava nem na esquina. Fran, eu estava deixando de entender. Fala. Eu estou entendendo que ela está, acho que falando. Eu penso que é isso. Se não for o conselho, você corta aí. Por exemplo, nossas vibrações é muito baixa e quase sempre nós sintonizamos com essas entidades dessa natureza, como ela está colocando aí. Mas agora, em regra geral, eu vou colocar espiritualista, em geral. Nós queremos nome. Então, as pessoas querem saber quem é aquele benfeitor, que não é o pessoal. Né? Não é o da guarda, quem é então? Pode ter sido o seu tataravô e você não sabe. Não sabe o nome, para que nome? Eles não identificam-se. Pode ser o seu bisavô, ou sua bisavó. Ou pode ser até um ex que foi seu. Pode ter sido um esposo. Ele não citou o caso do Márcio aí, o bonitão. Márcio não era o nome dele? O bonitão que apareceu lá para a menina. E nessa encarnação não tinham se visto. Né? Não se conhecia. Exatamente. Não se conhecia. Eu peguei esse gancho aí. Desculpa aí, Consuelo. Entendi. Não, valeu. Aqui, esse negócio, veja bem, nós temos todo esse pessoal para nos ajudar. Agora, nem sempre a gente quer ajuda, a gente escolhe o outro lado. Aí sim que age os obsessores. Se a gente for, assim, digamos, bem assim, tem uma palavra que se fala assim, atender os pedidos, atender a intuição, atender os pensamentos, os segundos, terceiros pensamentos. Se a gente atender, os obsessores aos poucos não vão conseguindo vencer. Mas no nosso caso, não. A gente não está querendo isso. A gente fica a mercê deles porque nós queremos. Mas os bons espíritos estão sempre conosco. Estou falando que a Matilde, no livro Libertação, alcançava o Gregório lá nos abismos. Olha só. E foi ela que viu que o Gregório estava já enjoado de fazer o mal. Olha só que coisa. Um espírito iluminadíssimo. Né? Vamos lá. Essa lição, os processos. Vamos lá, Elisa. Está sem som. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e nos céus. Viu? Na Terra e nos céus, estão em todos os lugares. E aquela mãe
que chega para o filho, meu filho, não faça isso. Vamos falar de mãe de filho barra pesado, vamos falar de filho bonitinho igual o nosso, não, tá? Hoje eu tive um exemplo. Tá? Rapaz, eu às vezes agradeço o meu trabalho, por isso que eu vejo muita coisa na rua, muita. Né? 2 filhos, um está preso e o outro está foragido. E diz que a mãe é uma pessoa santa, que é uma pessoa, entendeu? Ajuda os vizinhos, pobrezinha, coitada, e ajuda todo mundo, dá conselho e tal, mas os filhos mesmo ela não conseguiu. Mas não é que ela não tentou, não. O cara estava me falando lá. Tá? Então, um anjo da guarda encarnado, mas não adiantou. Quer dizer, fora ela, deve ter também os amigos espirituais. E os filhos não ouviram. Né? Estamos falando de uns casos mais pesados que o que nós estamos acostumados. Tá? Vamos lá, Elisa. Ó, vocês vão ouvir um barulhão daqui a pouco, é o lixeiro que vem pedindo dinheiro. Fazer uma são teus barulheira. amigos. Teus amigos, Denise. Tá bom, a gente perdoa, né? Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Uns. Não, nada disso. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Viu, Consuelo? Só um instantinho, viu, Consuelo? Todo mundo tem, o que ele está falando aqui. Agora, aceitar a sugestão, a ideia, são poucos, né? Aí entra os irmãos, né? Tá eu entendendo? entendo quando vocês falam que ninguém está sozinho. E com certeza ninguém está sozinho. Até o pior dos piores não está sozinho. Eu entendo isso. Mas parece que o acesso como quando a gente lê sobre, né, quando a gente estuda Kardec, é muito mais difícil a nós do Chiqueirinho, né, que eu falo, do que para chegar no mentor. Não falo nem de um anjo guarda, estou falando mais no mentor, naquele que foi designado para nos ajudar nessa encarnação. Porque são tantos os desencarnados. Eu não gosto de falar obsessores, né? Porque às vezes são pessoas são espíritos que pararam ali porque a Bárbara ela gosta de correr, eu vou correr com ela. Né? Eu sei disso. É o espírito que está perdido. Às vezes não é pela maldade, é porque está perdido. Não, mas atrasa a gente. Né? Mas veja bem, a gente é que atrai, Consuelo. Eles não vêm atrás da gente. Nós atraímos eles, é diferente. Mesmo aqueles que nos odeiam, que querem nos fazer mal por outras vidas, se a gente mudar o nosso comportamento, eles se afastam, eles não vão conseguir entrar na nossa psicosfera, não vão atuar sobre nós. Esse que é o problema. O problema não são eles, nós não estamos à mercê deles. Nós nos colocamos à mercê deles, é diferente. Está entendendo? Não é que a gente vai ficar todo mundo em cima de mim, não. Eu vou me colocar. E como eu já tenho um comprometimento com essas almas, então, né, a responsabilidade é minha. É minha. É complicado isso aí, mas é a grande realidade, né? Porque mudar não é fácil, a gente sabe disso, né? Temos um vício, qualquer que seja um vício. Muitos espíritos que chegam à mesa de desobsessão, eles dizem mesmo, ele que me quer perto dele, ele que me procura. Né? Então, realmente nós temos que procurar. Bom, nós temos agora, acabou o horário, né? A gente pode parar, que vai demorar um pouco ainda. Tem mais aqui uma página, né? O parágrafo é grande. O parágrafo é bem grande. Deixar. A gente para aí e continua na semana que vem. Aí acaba também essa história de livro. Aí a gente vai direto para as perguntas que funcionar mais rápido. Porque eu acho que isso aqui está sendo importante para a gente, né? O que é o Clarence explicando para a gente, né? Uma explicação bem, né? Lá embaixo ele vai falar: a orfandade real não existe. Tá ali. Tá bom assim, gente? São 8h31 já, né?
21/12. Então a gente continua no livro Entre a Terra e o Céu, tá? Na semana que vem, para acabar essa pergunta e voltar para continuar o livro dos Espíritos, tá? Nós estamos na pergunta 490, né? 490. Aí depois tá bom. Tá, então nós estamos lendo, que esse aqui já responde muita coisa lá que nós vamos ler daqui para frente. Vai ser mais rápido as outras perguntas. Isso aqui tem muita coisa que já está no pacote. Né? Tipo assim, o Clarence pega tudo aqui e coloca para gente. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Muito bem. O